Imagine uma criatura, não em um museu, não num fóssil quebradiço, mas ali, diante de você, com pelos, dentes, olhos, pele, dormindo sob o gelo há dezenas de milhares de anos, e agora desperta, ou pelo menos é vista novamente. Hoje, no Umbramente, vamos atravessar o gelo eterno e descobrir 20 seres ancestrais que a Terra decidiu preservar com perfeição absurda. Cada um deles carrega uma história esquecida, uma tristeza congelada e uma mensagem que talvez a humanidade ainda não esteja pronta para ouvir. Número 20. A colônia fantasma de pinguins, Adelie, Antártida. Um continente onde o tempo não flui, onde os mortos não apodrecem. Eles esperam. Em 2016, uma expedição próxima ao Cabo Irizar encontra algo que não deveria estar ali. Ninhos de pinguins perfeitamente formados, ossos de filhotes, excrementos fossilizados. E o mais assustador, o cenário inteiro parecia recente, como se aquela colônia tivesse sido abandonada na semana anterior. Mas não foi. Esses pinguins viveram ali 3 vezes ao longo de 5.000 anos. E cada vez foram forçados a fugir. Pelo avanço do mar, pelo colapso do gelo. O gelo, como um contador silencioso, engoliu tudo. E agora, começa a devolver as peças desse passado. Número 19. Esparta. O filhote de leão das cavernas que nunca cresceu. A Sibéria é uma sepultura que respira. Em 2017, 2 caçadores de presas de mamute encontram um vulto coberto de lama às margens de um rio congelado. Quando limpam o corpo, ficam imóveis. Diante deles, um filhote de leão das cavernas, morto há 28.000 anos, com a pele dourada ainda reluzente. Patas inteiras, focinho ainda úmido, os olhos fechados, como se estivesse apenas dormindo. Chamaram-no de Esparta. A poucos metros dali, outro filhote, mas com 15.000 anos a mais. Não eram irmãos, nem contemporâneos, apenas vítimas de um mesmo ciclo de congelamento e revelação. Esparta nos olha com olhos fechados, mas o que ele testemunhou ainda está gravado no seu corpo. Número 18. Sasha, o rinoceronte com pelos de fogo. Sasha não era um rinoceronte comum. Descoberto na gelada Iacútia, seu corpo estava envolto por pelos ruivos, uma coloração jamais vista em rinocerontes modernos. Morreu, com apenas 7 meses, mas já tinha o tamanho de um filhote de 1 ano e meio. Se afogou em lama congelante e seu corpo foi selado por camadas de gelo. Por milhares de anos ele esperou, e o mundo mudou. Quando o encontraram, seus pelos ainda caíam em tufos sazonais, como se o outono tivesse acabado de chegar. Sasha é um retrato da transição, de um mundo verde e abundante, para um cemitério de gelo e silêncio. Número 17. Dogor. O filhote sem raiz evolutiva. Dogor significa amigo na língua Yakut, mas ele não era exatamente um cão, nem um lobo. Ele era outra coisa. Seu corpo, perfeitamente preservado, tinha bigodes, cílios e dentes de leite. Morreu jovem, com apenas 2 meses de vida. Mas o que deixou os cientistas em choque foi o DNA. Dogor não pertence a nenhuma espécie conhecida. Ele é um ancestral. Um enigma genético, talvez o elo perdido entre lobo e cão, ou uma linhagem que se perdeu no gelo, apagada da árvore evolutiva. Dogor não pertence a nenhum lugar, e ainda assim vive entre as origens da nossa própria história. Número 16. Liuba e Yuka. Mamutes que desafiam a morte. Liuba, encontrada em 2007, era uma filhote de mamute tão bem preservada que seus órgãos internos estavam intactos. Mas havia algo estranho. A cauda e a orelha estavam faltando, mastigadas por cães modernos logo após a descoberta. Yuka, descoberta em 2010, foi ainda mais impactante. Tecido muscular avermelhado, cabelo ainda caindo e DNA em condição de clonagem.
Esses mamutes não são apenas relíquias, são potenciais renascidos, e a ciência já se pergunta, se pudéssemos trazê-los de volta, deveríamos? Número 15. Issy Saanek, o dinossauro do gelo. Na Groenlândia, entre rochas cobertas de neve eterna, 2 crânios surgiram de dentro da terra congelada. Não estavam fossilizados, estavam preservados, como se o tempo os tivesse apenas deixado. Ali por um instante, eram do Issy Saanek, um dinossauro bípede, pescoço longo, ancestral dos gigantes saurópodes que um dia dominaram o planeta. O nome, em Inuit, significa osso frio, um lembrete de que, mesmo sob o gelo, os ossos ainda contam histórias. Esses dinossauros viveram há 214 milhões de anos, no fim do Triássico, quando o supercontinente Pangeia começava a se despedaçar. Eles caminhavam onde hoje o gelo domina, e seus corpos aguardaram silenciosamente o derretimento das eras. Número 14. O urso pardo de Bolshoi Liakovsky. Imagine um corpo de urso, inteiro, preso no permafrost por 3.500 anos, mas com um detalhe quase inacreditável. Seu estômago ainda continha a última refeição, penas de ave e plantas que ele nunca terminou de digerir. Cientistas siberianos cortaram sua pele espessa com bisturis para alcançar o cérebro, os órgãos, as células. Descobriram que seu DNA não é muito diferente dos ursos modernos que habitam a Rússia hoje. Mas a pergunta permanece: como ele chegou até ali? A ilha onde foi encontrado está separada do continente por 50 quilômetros de água gelada. Seria uma travessia? Um congelamento de terra? Ou havia uma ponte que agora está submersa, esquecida? Número 13. Zur, a loba das águas congeladas, Yukon, Canadá. Uma garimpeira escavava gelo em busca de ouro, mas o que ela encontrou foi um corpo quase completo de uma loba filhote, chamada Zur patas, orelhas, dentes, tudo lá. Mas havia algo mais. A dieta de Zur era aquática, peixes. Isso desafiava tudo que os cientistas sabiam sobre lobos da Idade do Gelo. Ela não caçava em matilhas, não perseguia bisões. Ela vivia como um animal adaptado a um ecossistema submerso. O DNA revelou, sua linhagem não existe mais. Foi substituída, mas Zur ficou, como um suspiro do que poderia ter sido. Número 12. O esquilo do gelo, Yukon, 2018. Um garimpeiro escavava solo congelado em busca de ouro como tantos outros. Mas, dessa vez, o que emergiu não brilhava. Era marrom, enrugado, com tufos de pelo e forma enrolada. À primeira vista, parecia um pedaço de pano velho, mas sob análise, revelou-se algo extraordinário. Um esquilo da Era do Gelo, perfeitamente mumificado em sua posição de hibernação. Seus olhos estavam fechados, as patas contra o peito, a cauda enrolada como um cobertor, como se o animal ainda esperasse o fim do inverno. Mas esse inverno durou mais de 30 mil anos. Enquanto espécies gigantes desapareceram, ele sobreviveu. Silencioso, pequeno, e talvez por isso, esquecido pelo tempo, mas nunca vencido por ele. Número 11. O potro com sangue de 42 mil anos. No coração da Sibéria, há uma cratera que muitos chamam de a cicatriz da Terra. Batagaica. Ali, em 2018, foi encontrado o corpo de um potro da espécie Equus lenensis, extinta há milênios. Mas esse não era um fóssil. Era um corpo ainda quente de memória, com pele, pelos. E o mais impressionante, sangue líquido correndo nas veias. Ao lado da bexiga, urina intacta. O estômago preservado. A ciência jamais havia encontrado um animal tão antigo em estado tão perfeito. Agora cientistas estudam células viáveis para clonagem. A pergunta deixou de ser como ele morreu e passou a ser: vamos trazê-lo de volta? Número 10. A hiena que caçou no gelo. No norte do Canadá, entre restos comuns de bisões e cavalos da Idade do Gelo,
Dois dentes fossilizados chamaram a atenção. Análises revelaram o inesperado. Uma hiena, semelhante às da savana africana, havia vivido no Ártico. Essa espécie antiga cruzou a ponte de Bering e vagou por florestas geladas há quase 1 milhão de anos. Ela caçava em grupo, enfrentava mamutes jovens e deixava ossos quebrados como assinatura. Mas por algum motivo, sumiu, deixando apenas 2 peças de marfim dentado como prova de sua existência. Talvez ainda existam mais restos esperando, congelados sob nossos pés, prontos para contar a próxima parte da história. Número 9. Os fantasmas do fundo do mar. Os ictiossauros. No Parque Nacional Torres del Paine, Chile, algo antigo começou a emergir das geleiras. Sob o degelo, jaziam os corpos inteiros de ictiossauros, répteis marinhos extintos há mais de 100 milhões de anos. Com olhos imensos, focinhos cheios de dentes e corpos em forma de torpedo, eram os golfinhos da era dos dinossauros. Caçavam em bandos, mergulhavam em desfiladeiros submarinos, foram mortos por um deslizamento de terra catastrófico, soterrados no fundo do mar. E apenas agora, pela primeira vez, seus esqueletos voltaram à luz. A água os matou. O gelo os protegeu. E agora, o calor os revela. Número 8. Blue Babe, o bisão azul, Alasca, 1979. Enquanto mineravam com jatos d'água, trabalhadores encontraram um animal gigantesco emergindo da lama congelada. Era um bisão da idade do gelo, morto há 6.000 anos. Mas algo estranho começou a acontecer. Seu corpo começou a mudar de cor. Tornou-se azul, um tom profundo e metálico. Cientistas descobriram a causa. Vivianita, um mineral que se forma a partir de fósforo e ferro, que reagiu com o ar. O bisão foi apelidado de Blue Babe em referência a um personagem de lenda. Mas esse não é mito, é real. E sua coloração nos lembra que até a morte pode deixar vestígios de beleza misteriosa. Número 7. O camelo que escolheu o norte. Camelos no Canadá? Parece impossível. Mas os ossos descobertos no Yukon, entre 75.000 e 125.000 anos atrás, provam. Espécies ancestrais de camelos viviam no Ártico. Com membros longos e estruturas ósseas adaptadas ao frio, eles não migraram para o sul como os outros. Foram na direção contrária, para o desconhecido. O resultado? Foram extintos, mas deixaram suas marcas nas rochas como uma mensagem. A sobrevivência nem sempre é dos mais fortes. Às vezes, é dos mais cautelosos. Número 6. A cotovia do tempo partido. Imagine encontrar uma criatura que atravessou 2 mundos. Na tundra siberiana congelada há mais de 45.000 anos, uma cotovia com chifres foi descoberta em uma caverna remota. Ainda com as penas intactas, olhos afundados, mas visíveis, e o corpo incrivelmente bem conservado. O mais intrigante, essa espécie ainda existe hoje, em 2 subespécies espalhadas pelo hemisfério norte. Mas será que é a mesma? Ou apenas um eco genético de algo que já foi mais selvagem, mais puro, mais resistente? A cotovia sobreviveu às extinções, que levaram leões, rinocerontes lanudos e preguiças gigantes. Ela voou sobre o colapso de eras inteiras e agora repousa entre 2 tempos, o nosso e o de um mundo esquecido. Número 5. A cabeça que não deveria existir. Sibéria, 2019. Um homem caminha por uma floresta congelada quando seus pés tocam algo rígido. Ele escava, e o que emerge do solo gélido é a cabeça de um lobo. Enorme, completa. Assustadoramente preservada, olhos fechados, dentes expostos, cérebro intacto. Mas o que realmente aterroriza os cientistas não é o estado do crânio. São as marcas de corte limpas e precisas que circundam o pescoço, feitas como por um bisturi, uma faca afiada. Só que não havia humanos naquela região, naquela época.
Como essa cabeça foi separada do corpo? Foi um ritual? Uma dissecação natural? Ou algo que desafiava o tempo e a biologia? O corpo nunca foi encontrado, só a cabeça. E talvez seja melhor assim. Número 4. O filhote e a última ceia impossível. Em um pedaço do permafrost, um pequeno corpo canino emerge. Olhos fechados, pelos curtos, mandíbula contraída. Um filhote. Mas a surpresa só veio quando seu estômago foi aberto. Ali dentro, ainda parcialmente digerido, havia um pedaço de carne de rinoceronte lanudo. A pergunta imediatamente cortou o ar. Como um filhote tão jovem teve acesso à carne de um animal tão raro e poderoso? Ele era parte de uma matilha? Um animal doméstico? Ou testemunha dos últimos instantes de uma espécie moribunda? Talvez tenha nascido num mundo em colapso, onde as criaturas antigas se alimentavam umas das outras numa última dança congelada. E talvez, só talvez, ele tenha sido o último a provar a carne do passado. Número 3. O verme que despertou. Ele não tem olhos, não tem boca visível, não tem som, mas ele dorme há 46 mil anos. Nas profundezas do solo ártico, a mais de 40 metros abaixo da superfície, cientistas encontraram um nematóide microscópico envolto em gelo como uma semente ancestral. Ao descongelá-lo, ele se moveu, respirou, reproduziu, como se nada tivesse acontecido, como se o tempo não existisse. Esse ser vivo é mais antigo que qualquer civilização humana. Ele viu o mundo nascer e desmoronar e voltou à vida como se a pausa tivesse durado segundos. A ciência chama isso de criptobiose, mas para nós é quase imortalidade. Número 2. O castor titânico. Agora imagine um castor, mas do tamanho de um urso preto adulto, com dentes que pareciam espadas curvas, pesando mais de 220 quilos. Esse era o castor gigante, ou castoroides, que vagava pelas margens de lagos antigos há cerca de 50 mil anos. Mas ao contrário do que seu tamanho sugere, ele não era um predador. Comia plantas aquáticas. Construía represas gigantescas com sua mandíbula de marfim. Era uma criatura de paz, em um mundo brutal. Mas quando o clima esquentou e os pântanos secaram, ele desapareceu. Hoje, seus descendentes são pequenos, discretos, sobreviventes. Talvez o castor gigante nos ensine algo simples. Nem sempre o maior sobrevive. Às vezes, é o mais adaptável que deixa legado. Número 1. A preguiça que carregava o mundo nas costas. Imagine uma criatura lenta, mas não frágil. A preguiça gigante, ou Megalonyx jeffersoni, era um colosso de quase 3 metros de altura, com braços longos e garras que poderiam rasgar árvores, ou qualquer um que cruzasse seu caminho. Ela não se arrastava. Ela caminhava, ereta. Com o peso do mundo antigo sobre os ombros, seu nome vem de Thomas Jefferson, que em 1799 ficou fascinado por seus ossos e a batizou a Grande Garra. Essa criatura presenciou o avanço das geleiras, a chegada dos primeiros humanos, o fim da era dos titãs, e desapareceu. Não com fúria, mas com dignidade, como se soubesse que seu tempo havia acabado e que a Terra jamais veria outro ser como ela. Cada uma dessas criaturas é mais do que uma curiosidade. É uma mensagem do passado, um eco do que fomos. E talvez um aviso do que podemos nos tornar. Se o gelo revelasse algo hoje, o que encontraria da nossa civilização? Comente. Qual dessas criaturas você traria de volta? E qual deveria permanecer no passado? Se essa jornada congelou sua mente com perguntas, deixa um like, compartilha e se inscreva no Umbramente. Até a próxima!